Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, Parte 6, Capítulo 51. Irmão, Hashirama, pai, vovô, as pessoas presentes foram tomadas pelo pânico e pelo medo. Mesmo tendo previsto esse momento, ver Seju Hashirama desabar diante deles ainda foi uma experiência devastadora. Eles se apressaram em ajudá-lo a levantar o corpo. A única que permaneceu paralisada foi a pequena Tsunade, que estava por perto. A queda repentina de seu amado avô a deixou em silêncio atônito, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto observava os outros o levantarem. Não tenha medo, Suna. Hashirama, sentindo as últimas brasas de sua vida se extinguirem, ainda ostentava seu sorriso sempre gentil, tentando confortar sua neta mais querida. Brinquei demais hoje e fiquei cansado. Acho que vou tirar um cochilo. Tsunade, ela era a criança que ele mais adorava, aquela que havia herdado o sonho de sua infância. Desde que retornou a Konoha para criá-la, Hashirama passou todo o seu tempo com ela, chegando a esgotar suas energias para preparar um presente, um tesouro destinado a ficar ao lado dela em seu lugar. A gema no pingente continha o chakra de liberação de madeira de Hashirama. Levem-na embora, ordenou Emiya Shigen com sua voz calma. Eu não vou embora. Tsunade agarrou-se firmemente ao braço de Hashirama, sua voz embargada pelo choro. Lord Shigen, não me mande embora. Eu quero ficar com o vovô. Tsunade estava começando a entender. O avô dela não estava apenas cansado. O tom de Shigen a fez lembrar do que ouvirá no hospital de Konoha, quando os médicos tentavam salvar aqueles à beira da morte. Seu avô era um desses pacientes agora. Embora Lord Shigen era o maior ninja médico do mundo, embora ele pudesse curar inúmeras doenças, ele não conseguiu salvar a todos. Tsunade tinha visto pacientes idosos em seus leitos de morte e ouvido os gritos dilacerantes de suas famílias. Ela ainda não entendia completamente por que Emiya Shigen não conseguia salvá-los. A resposta dele foi algo que ela teve dificuldade em compreender. Suas vidas estavam chegando ao fim natural. Morte não era uma doença. Por mais habilidoso que fosse um ninja médico, ninguém podia conceder a vida eterna. Aprender a presenciar a morte era algo que todo ninja médico tinha que aceitar. Mas Tsunade ainda não conseguia entender. O que ela compreendeu foi a dor das famílias que choravam inconsolavelmente. Agora finalmente ela entendia por que sentiam uma dor tão imensa. Agarrando-se firmemente ao braço de Hashirama, com o rosto manchado de lágrimas, Tsunade se recusou a soltá-lo. Mesmo quando Uzumaki Mito tentou levantá-la, ela resistiu com todas as suas forças. Eu não vou embora. Lord Shigen. Senju Tobirama cerrou os punhos, as unhas cravando nas palmas das mãos enquanto reprimia sua própria dor. Sua voz, embora firme, estava carregada de angústia. Deixe Tsunade ficar. Se meu irmão, se este for realmente o fim, que ao menos alguém fique ao seu lado. Afinal, ele a ama mais do que tudo. Talvez ele queira dizer algumas palavras para ela. A voz de Tobirama vacilou um pouco enquanto ele falava, relembrando as palavras que Hashirama havia dito mais cedo naquela tarde. Naquela tarde, Hashirama havia reunido sua família. O primeiro Hokage compartilhou seus últimos desejos, pedindo que aceitassem sua morte com serenidade. No entanto, ele omitiu deliberadamente Tsunade, que havia sido levada para outro lugar por Shigen. Hashirama acreditava que conseguiria aguentar até o anoitecer, pois queria reservar seus últimos momentos para seu neto mais amado. Durante esse encontro, Tobirama e Hashirama fizeram um acordo. No momento da morte de Hashirama, apenas Emiya Shigen permaneceria ao seu lado. Shigen revelaria os segredos da Terra Pura e faria um último esforço para salvá-lo. Embora Hashirama tivesse aceitado seu destino, a persuasão de Tobirama o convenceu a fazer uma última tentativa. Agora, Tobirama viu uma oportunidade. Se Tsunade ficasse, talvez ela também pudesse aprender os segredos da Terra Pura. Se ele conseguisse desvendar esses segredos, isso poderia salvar a vida de seu irmão. E mesmo que o pior acontecesse, esses segredos poderiam ajudá-lo a desenvolver técnicas ainda mais proibidas para se defender do inevitável retorno de Uchiha Madara. Não, respondeu Shigen após uma breve pausa. Seu olhar recaiu sobre Tsunade, que chorava, enquanto ele falava com calma deliberada. Tsunade é a menos indicada para ficar. Para Shigen, Tsunade era talvez a mais indicada para ficar. Se ela descobrisse os segredos da Terra Pura, poderia se tornar uma peça poderosa em seus planos, ou pior, uma peça nas mãos de Zetsu Negro. No entanto, para uma criança, a verdade do mundo pode ser insuportavelmente cruel. Sua visão de mundo, ainda em desenvolvimento, pode desmoronar, empurrando-a para a escuridão. Quero ficar com o vovô. Tsunade continuou a chorar, agarrando o braço de Hashirama com toda a sua força, sua voz embargada pelos soluços. Lord Shigen, por favor, não me faça ir embora. Prometo que não o incomodarei enquanto o senhor o salva. Lord Shigen. Os olhos de Hashirama suavizaram-se com um olhar suplicante. Em seus últimos momentos, ele não suportou ver sua neta tão desolada. Ele não queria que aquela fosse a última vez que estivessem juntos. Então deixe-a ficar. Shigen finalmente cedeu após um longo silêncio. Ele ergueu a mão e um selo negro apareceu na testa de Tsunade, formando uma pequena marca em forma de diamante. O selo continha uma quantidade enorme de energia natural, tão vasta que o pequeno corpo de Tsunade não conseguia suportá-la completamente. Ela adormeceu nos braços de Hashirama. Tsunade está bem. Tobirama deu um passo à frente, impedindo que os outros se aproximassem precipitadamente. Ele confiava plenamente em Shigen e sabia que o selo beneficiaria o crescimento futuro de Tsunade. Tsunade não é adequada? Então quem é? Tobirama estreitou os olhos, um brilho agudo reluzindo neles enquanto perguntava. Quem então é o mais indicado para ficar? Se você estiver disposto a suportar isso.
Shigen respondeu em menos de um segundo, com voz calma. Você pode ficar. A expressão de Tobirama mudou antes que ele assentisse com a cabeça. Cunhada, Tobirama se virou para Uzumaki Mito, com a voz carregada de arrependimento silencioso. Deixa o resto com você. Eu entendo. Mito assentiu solenemente. Levantando a mão, Mito ativou seu chakra, seu corpo brilhando com a luz dourada do modo chakra da raposa de 9 caudas. Isso fazia parte do plano que Tobirama e Mito haviam discutido anteriormente. Para manter o segredo, a casa seria guardada por Mito e pela unidade sensorial de Konoha. Como esposa, não estar ao lado do marido em seu leito de morte era um fardo doloroso, mas Mito já havia se despedido de Hashirama anteriormente. A casa ficou vazia. Apenas Hashirama deitado na cama, Tobirama em pé ao lado dele, e Tsunade, adormecida, permaneceram lá dentro. Este é o maior segredo da Terra Pura, começou Shigen com um tom grave. Se outros soubessem disso, poderiam perder o medo da morte e parar de valorizar suas vidas efêmeras. Os shinobi não parecem temer muito a morte, disse Hashirama com um leve sorriso, achando o raciocínio de Shigen peculiar. Mas, e se eles parassem de valorizar as emoções? As palavras de Shigen fizeram a expressão de Hashirama mudar. E se as pessoas deixassem de valorizar a vida no presente? E se deixassem de dar valor aos seus entes queridos? Porque a existência da Terra Pura as transformou em monstros que ignoram o tempo, a vida e os sentimentos. O mundo ainda teria sentido então? O rosto de Hashirama escureceu. A Terra Pura é uma existência única, continuou Shigen com a voz calma, mas carregada de uma estranha indiferença. É um vazio onde, não importa o que uma alma faça, ela não deixa marca. As almas existem em um estado fixo, incapazes de perceber o tempo. Para alguns, séculos podem passar num instante. Para outros, um momento na Terra Pura pode se estender por um milênio. Mas a alma não consegue perceber isso. Tempo, na Terra Pura, é um conceito extravagante. Somente aqueles com poder além da imaginação podem compreender o tempo lá e entender a natureza eterna da Terra Pura. Tais seres transcender o conceito de vida e morte. Nas lendas, esses seres são frequentemente chamados de deuses. Sábio dos 6 caminhos. Tobirama murmurou gravemente. A figura que Shigen descreveu só poderia ser aquela que foi aclamada como um deus no passado, o sábio dos 6 caminhos. Capítulo 52. Emiya Shigen não respondeu, porque essa era uma resposta que qualquer um poderia deduzir. No entanto, se Tobirama Senju conseguisse entender rápido o suficiente, esse brilhante estrategista provavelmente notaria outro detalhe importante, que Emiya Shigen, que certa vez estivera na Terra Pura do Além, compreendia o conceito de tempo naquele local. Emiya Shigen possuía um poder semelhante ao de um deus. No entanto, na descrição de Shigen, ele falava como se fosse um mero observador explicando o sábio dos 6 caminhos, deixando Tobirama, que estava decifrando atentamente os mistérios da Terra Pura, incapaz de perceber a farsa. Eu realmente não entendo, disse Hashirama Senju, visivelmente confuso. Para alguém como ele, conceitos como tempo e existência na Terra Pura eram abstratos demais. Ele acreditava que somente seu irmão, Tobirama, poderia compreendê-los plenamente. Deixe-me simplificar. Emiya Shigen balançou a cabeça, optando por uma explicação mais sensata. Além do tempo, o espaço também é um recurso escasso. Os espíritos dos mortos muitas vezes são deixados completamente isolados. Esses espíritos nunca compreendem verdadeiramente onde estão na Terra Pura. Eles vagam sem direção, incapazes de perceber a vastidão da vida após a morte ou sua própria localização. Na Terra Pura, suas obsessões moribundas podem permitir que encontrem outros espíritos afins, mas eles nunca compreenderão completamente onde estão ou como se conectar com os outros. Shigen fez uma pausa, abstendo-se de explicar as complexidades de como os espíritos se encontram na Terra Pura. Ele mudou o foco para outra coisa. No entanto, somente seres como deuses possuem o conceito de espaço. Somente os deuses conhecem sua localização exata. Somente os deuses compreendem o paradeiro de cada espírito. Um deus pode invocar qualquer espírito da Terra Pura à vontade, ou até mesmo acessar o poder que o espírito possuía em vida. A compreensão da verdadeira natureza da Terra Pura por Tobirama causou-lhe arrepios. Para os humanos comuns, a morte significava perder todo o sentido da vida. Uma alma à deriva no além, sem tempo nem espaço, era essencialmente um resquício fugaz da existência. Não, essa suposição parecia incompleta. Talvez, a eternidade na vida após a morte era semelhante à verdadeira paz. Não, isso também estava errado. A mente de Tobirama estava a mil. Para seres como o sábio dos 6 caminhos, cujo poder transcendia o tempo e o espaço mesmo após a morte, a Terra Pura não lhes concederia essencialmente a vida eterna? Claro. Emiya Shigen interrompeu os pensamentos confusos de Tobirama com uma voz tão profunda quanto um abismo sem fundo. Um deus pode até impedir que a alma de uma pessoa entre na Terra Pura. Ainda não entendi muito bem, admitiu Hashirama com um sorriso sem graça. Aos olhos de Hashirama, era simplesmente impensável que alguém não soubesse onde estava ou perdesse a capacidade de se conectar com os outros. Grande irmão, calha a boca. Tobirama estalou os dedos, silenciando o irmão mais velho. Ele estava começando a juntar as peças e não podia se dar ao luxo de ser interrompido por Hashirama. Após um instante, Tobirama se recompôs e falou: tudo bem, deixe-me explicar eu mesmo. Tobirama se virou para Emiya Shigen, seu tom carregado de uma clareza recém-adquirida. Se o sábio dos 6 caminhos pode impedir que a alma de alguém entre na Terra Pura, isso significa que ele pode impedir que alguém morra completamente. Exatamente, confirmou Shigen, assentindo com a cabeça. Chakra verde cintilou ao redor de sua mão, emitindo um brilho fraco. Para alguém como o sábio dos 6 caminhos, impedir uma alma de entrar na Terra Pura é trivial. Ressuscitar alguém à beira da morte é igualmente simples.
Por exemplo, o sábio poderia conceder à alma de Ashirama um poder único. Esse poder poderia permitir que sua alma retornasse a um corpo que ainda não tivesse sucumbido à morte completa. O poder da liberação Yang, murmurou Tobirama, lembrando-se da força vital que Shigen havia mencionado antes. Acho que entendi agora, interrompeu Ashirama, assentindo com uma súbita compreensão. Então, você está dizendo que se o sábio dos 6 caminhos escolher me ajudar, ele poderá impedir minha morte e eu poderei continuar vivendo. É isso mesmo? Tobirama cerrou os punhos com força, seus nós dos dedos ficando brancos. O sábio dos 6 caminhos era o ancestral deles. Mesmo assim, Tobirama se viu às voltas com a amargura. Se tal Deus realmente existisse, por que não interveio durante o derramamento de sangue sem fim do período dos reinos combatentes? O Senju, o clã Uchiha, os inúmeros clãs menores que se aliaram a eles ou se opuseram a eles, haviam suportado séculos de conflitos brutais. Se o sábio possuía tamanho poder, por que não agiu para impedir tanto sofrimento? Não, pensou Tobirama. Talvez, se um Deus interviesse com muita frequência, os humanos se tornariam complacentes. Afinal, por que se esforçar por algo quando a intervenção divina poderia resolver todos os problemas? Mas mesmo assim, e lá estavam eles, reduzidos a esperar por intervenção divina. O sábio dos 6 caminhos salvará meu irmão, não é? Perguntou Tobirama, com a voz trêmula. Shigen permaneceu em silêncio por um momento antes de responder com frio distanciamento. Não sei. As palavras atingiram como um martelo. Por isso eu disse que este plano tem poucas chances de sucesso, continuou Shigen. Para você, a sobrevivência de Ashirama é essencial. Você precisa dele para lidar com a ameaça representada por Madara. Mas ao sábio dos 6 caminhos, sua paz passageira pode não ter valor algum. Tobirama socou a parede com o punho. Esse Deus todo-poderoso, observando de cima suas vidas, suas lutas, suas conquistas passageiras. Mesmo que o sábio fosse seu ancestral, Tobirama não conseguiu conter a raiva que crescia em seu peito. Foi uma piada cósmica. Tudo o que podemos fazer é tentar, disse Ashirama, forçando um sorriso apesar de seu estado debilitado. Na pior das hipóteses, eu morro. Não é tão ruim assim, é? Não, respondeu Shigen secamente. Suas palavras silenciaram a todos. Sua morte pode ser muito pior do que você imagina, explicou Shigen. Sua alma pode não retornar à terra pura. Em vez disso, você pode ficar preso no vazio entre a vida e a morte, consumido por obsessões não resolvidas. Sua morte pode nem sequer chamar a atenção do sábio. Só restava um caminho, uma aposta desesperada para forçar a alma de Ashirama a entrar no espaço liminar entre a vida e a morte. Era a única chance de atrair o olhar do sábio. Capítulo 53. A fronteira entre a vida e a morte. A expressão de Tobirama Senju mudou quando um pensamento perturbador lhe ocorreu. Que lugar é este exatamente? Será possível que uma alma, além de retornar à terra pura ou ser devorada por um Shinigami, possa acabar em outro lugar? A fronteira entre a vida e a morte é a ruptura entre a terra pura e o mundo dos vivos. Emiya Shigen olhou para Tobirama, falando suavemente, mas com firmeza. É um lugar desolado onde as almas não encontram paz. Elas permanecem ali, incapazes de seguir em frente, presas às obsessões que as consumiram em vida. É uma existência ainda mais árida que a terra pura. Tobirama franziu a testa profundamente, mergulhando em pensamentos. Como criador do jutsu de reanimação, ele compreendia vagamente a distinção entre a terra pura e essa fronteira. Ele entendia o significado de obsessões não resolvidas que aprisionavam almas em tormento. De fato, a terra pura era considerada o destino final de todas as almas. Mas a fronteira era pior, um limbo para os perdidos. Uma alma presa ali, com suas obsessões não resolvidas, seria como um corpo permanentemente privado de alimento. Permanecer ali seria uma existência torturante. E talvez nem mesmo o jutsu de reanimação pudesse alcançar tal lugar. Afinal, o jutsu dependia da invocação de almas da terra pura. A fronteira entre a vida e a morte. Emiya Shigen voltou sua atenção para Ashirama e falou com seriedade. É também onde reside o sábio dos 6 caminhos. Encontrar o sábio dos 6 caminhos seria fascinante, disse Ashirama, com um leve sorriso no rosto. Ele parecia despreocupado com os riscos e já havia tomado sua decisão. Gostaria de solicitar uma audiência com ele. Preciso te avisar. Se este plano falhar, sua alma ficará presa nessa fronteira para sempre. O olhar sério de Emiya Shigen penetrou Ashirama. Uma alma presa às suas últimas obsessões, incapaz de seguir em frente, se tornará isolada e atormentada. Embora a fronteira conecte o mundo dos vivos e a terra pura, ela é, em última análise, uma ilha solitária à deriva entre a existência e a morte. Não existe tempo. Não existe espaço. Não existe passado. Não existe futuro. Você nem vai perceber o que está fazendo. Nesse estado, sua alma terá apenas um pensamento: satisfazer a obsessão que a aprisionou. Somente quando sua obsessão for resolvida, sua alma poderá retornar à clareza, permitindo que você siga para a terra pura e encontre a paz. Irmão, a voz de Tobirama carregava um raro tom de desespero. Se for realmente o limite, talvez nem mesmo meu jutsu de reanimação consiga invocar sua alma. Ashirama franziu ligeiramente a testa ao considerar isso. Mas em vez de dar ouvidos ao aviso do irmão, pareceu mais intrigado com o que poderia ser sua persistente obsessão. Minha obsessão. Deve ser Madara, certo? A expressão de Tobirama azedou num instante. Irmão, que tipo de absurdo é esse? Você está à beira da morte e tudo em que consegue pensar é em Madara de novo? 10 anos perseguindo-o não foram suficientes para você? Apesar das reclamações, Tobirama não podia negar que Madara era um grande problema. Embora o humor de Tobirama estivesse péssimo, ele entendia por que os pensamentos de seu irmão se detinham em Madara. O homem representava o maior conflito não resolvido de Ashirama, uma amizade forjada no fogo da guerra, rompida por ideais divergentes e, por fim, marcada por traição e perseguição implacável. Então,
Ashirama falou com um tom leve porém resoluto. Tudo o que preciso fazer agora é morrer com essa obsessão por Madara em minha mente? Precisamente. Emiya Shigen assentiu levemente, com a voz calma e ponderada. Levar uma obsessão tão forte até a morte é a maneira mais fácil para sua alma alcançar a fronteira e talvez atrair a atenção do sábio. Antes disso, Shigen ergueu a mão, explicando melhor. Antes que sua vida termine e sua alma deixe seu corpo, eu colocarei em um estado que paira na fronteira entre a vida e a morte. Sua consciência existirá temporariamente nessa fronteira. Em termos mais simples, você pode morrer, ou você pode viver. Sua vida entrará em um estranho estado liminar, como o dos pacientes em coma no hospital de Konoha. Esse estado durará apenas até que seu corpo não consiga mais se manter. Essa janela de oportunidade é breve. Seu corpo já está no limite. A testa de Shigen franziu-se ligeiramente enquanto ele enfatizava a urgência da situação. Se o sábio dos 6 caminhos não intervir em poucos minutos, seu corpo realmente perecerá, e saberemos se este plano teve sucesso ou não. Então, estou arriscando apenas alguns minutos de vida. Ashirama deu uma risadinha discreta, aparentemente imperturbável. Deitado de costas na cama, ele ostentava uma expressão serena. Espero que minha sorte continue. Então morra com sua obsessão por Madara em seu coração. Os olhos de Emiya Shigen se estreitaram ligeiramente enquanto ele colocava a mão no peito de Ashirama, sentindo as brasas trêmulas de sua força vital. Leve essa obsessão para a morte e ore para encontrar o sábio na fronteira. Diga suas últimas palavras agora. Esta pode ser sua última chance. O chakra verde, afiado como agulhas, penetrou o corpo de Ashirama. A voz calma de Shigen serviu como um lembrete para seu paciente. Eu entendo. Ashirama assentiu com a cabeça, lançando um olhar para Tsunade, que dormia. Um sorriso terno surgiu em seu rosto antes que ele se virasse para Emiya Shigen. Obrigado, Lord Shigen. Você passou por tantos problemas por minha causa ao longo dos anos. Sua voz foi ficando fraca e seu olhar se voltou para o irmão. Tobirama, o futuro de Konoha está agora em suas mãos. Entendo, irmão, respondeu Tobirama, com a voz embargada. Ele já havia sido nomeado segundo Hokage por voto unânime. Era uma responsabilidade para a qual ele se preparara por anos. Se o irmão dele realmente morreu, Tobirama estava pronto para assumir toda a responsabilidade. Isso é bom. Isso é bom. As pálpebras de Ashirama se fecharam, seu chakra se desfazendo de seu corpo. Seus lábios murmuraram o nome do homem que havia definido grande parte de sua vida. Madara. A expressão de Tobirama era sombria. Embora muitas vezes se irritasse com a fixação do irmão em Madara, naquele momento ele só podia aceitá-la. O silêncio tomou conta da sala. O corpo de Ashirama permanecia imóvel na cama. As agulhas verdes de chakra mantinham seu corpo debilitado preso ao mundo físico, mas sua consciência já havia se dissipado. O outrora poderoso primeiro Hokage agora jazia sem vida, seu brilho aparentemente extinto. É um sucesso? Ou um fracasso? Tobirama olhou para Shigen, depois para o corpo imóvel do irmão com a voz ansiosa. Lord Shigen, como saberemos se o plano funcionou? Quanto tempo até sabermos? Talvez. Já fracassou. Shigen balançou a cabeça, a voz calma e reflexiva. Se o sábio dos 6 caminhos tivesse a intenção de salvá-lo, teria feito isso no instante em que a alma de Ashirama alcançou o limite. Só nos resta esperar que seu corpo expire completamente para confirmar o resultado. No entanto, Shigen subitamente estendeu a mão e pegou Tsunade, que ainda dormia, em seus braços. Virando-se para a saída, falou sem hesitar. Preparem-se para o funeral de Ashirama. O rosto de Tobirama se contorceu em uma dor reprimida. Mesmo com todos os seus preparativos, seu irmão realmente havia partido. A tênue esperança havia desaparecido. Por que o sábio dos 6 caminhos não interveio? Tobirama murmurou, encarando o corpo sem vida do irmão. Sua voz tremia. Será que é mesmo como Lord Shigen disse? Que a paz que construímos não significa nada para ele. Para ele. Shigen ajeitou delicadamente Tsunade, que dormia em seus braços, falando calmamente. Esta era pode realmente não ter ninguém digno de sua atenção. Nem Ashirama nem Madara, por mais brilhantes que sejam, se comparam ao brilho do próprio sábio. Para um deus, são apenas faíscas passageiras na vasta extensão da história. Até eu, pensou Shigen em silêncio, não sou exceção. Mas quando ele estava prestes a partir, um movimento repentino chamou sua atenção. Ashirama abriu os olhos. Irmão. O rosto de Tobirama iluminou-se de esperança. Lord Shigen, ele acordou. O coração de Shigen apertou. Se Ashirama tivesse realmente despertado, isso só poderia significar uma coisa. O sábio dos 6 caminhos interveio. Desculpe, Tobirama. A voz de Ashirama era fraca, seu tom permeado por um riso suave. Isto é apenas uma despedida passageira. Ao que parece, minha vida realmente importa pouco no grande esquema da história. Hahaha. Mas então, o olhar de Ashirama se voltou para Shigen, seus olhos repletos de profundo respeito e reverência. No entanto, ainda existem seres neste mundo cuja luz até mesmo os deuses devem honrar. O sábio dos 6 caminhos pediu-me que lhe entregasse uma mensagem. Lord Shigen. Capítulo 54. No instante anterior, na fronteira entre a vida e a morte. Este lugar existe como a fenda entre a terra pura e o mundo dos vivos. Quando a alma de Ashirama Senju deixou seu corpo, sua morte chamou a atenção do sábio dos 6 caminhos. O sábio percebeu o chakra singular que emanava de Ashirama.
está acontecendo de novo. Os remanescentes do chakra do sábio contemplavam o chakra dentro de Ashirama, como se vissem uma promessa feita por seu segundo filho em uma era passada. O chakra de Asura, retornando mais uma vez à Terra pura para aguardar o próximo ciclo de reencarnação ao lado de seu irmão mais velho? Esse ciclo de reencarnação fora testemunhado inúmeras vezes ao longo dos últimos milênios pelo sábio dos 6 caminhos. Era uma história com a qual ele se acostumara, embora ainda nutrisse uma tênue esperança de que os chakras de seus 2 filhos pudessem um dia se reconciliar. Mas desta vez, algo foi diferente. A alma de Ashirama Senju, portadora da semente do chakra de Asura, não retornou à Terra pura. Em vez disso, permaneceu na fronteira entre a vida e a morte, presa a uma obsessão não resolvida. Isso foi uma anomalia no ciclo de reencarnação do chakra de Asura. O sábio reconheceu imediatamente a gravidade da situação. Algo assim jamais acontecerá. O chakra de Asura sempre reencarnara continuamente, buscando resolver o conflito causado pela reencarnação do chakra de Indra. Por que agora pararia optando por permanecer na fronteira? Será possível? O sábio dos 6 caminhos franziu a testa profundamente, ponderando a única explicação que lhe vinha à mente. Será porque o atual receptáculo do chakra de Indra ainda não morreu? Mesmo assim, isso não resolveria o problema. Uma alma presa entre a vida e a morte, consumida pela obsessão, não encontraria paz facilmente. Para se libertar, precisaria de outra alma disposta a corresponder à sua obsessão. Mesmo que o receptáculo do chakra de Indra morresse, não havia garantia de que aquela alma atenderia ao chamado de Asura. Na verdade, o chakra orgulhoso de Indra pode simplesmente retornar à Terra pura sem pensar 2 vezes, deixando os Asuras presos em isolamento, aguardando o próximo ciclo. Embora isso não seja uma verdadeira crise para o mundo ninja, o sábio dos 6 caminhos soltou um suspiro suave. Seu chakra residual desceu em direção à área. Felizmente, este não é o mundo dos vivos, mas sim a fronteira. Meu chakra restante pode se manifestar aqui sem um intermediário, dentro da fronteira entre a vida e a morte. A alma de Ashirama Senju permanecia imóvel ao lado de uma fogueira bruxuleante. Enquanto seu espírito vagava pela escuridão infinita, uma inquietação o dominava. Ele não conseguia ver nada além de um vazio sem fim, e uma crescente sensação de solidão começou a surgir em seu coração. Essa escuridão isoladora seria insuportável para a maioria. Felizmente, Ashirama não era uma pessoa comum. Sua vontade permaneceu inabalável e sua mente fixa no pensamento que o consumia. Quando verei Madara? Não era isso. Estou aqui para solicitar uma audiência com o sábio dos 6 caminhos. Contudo, a obsessão de Ashirama em ver Madara nublou seu espírito, afastando os pensamentos sobre o sábio de sua mente. Tudo o que ele queria era encontrar Madara ali. O pensamento foi um tanto desrespeitoso. Morrer e desejar imediatamente ver Madara parecia impróprio, até mesmo egoísta. Mas esse desejo se recusava a ser reprimido. Ashirama percebeu que naquele reino desolado, tudo o que ele realmente queria era ver Madara novamente, conversar com ele de amigo para amigo, como faziam antigamente. Aqui, o tempo não existia. Ele pode encontrar Madara no instante seguinte. Ou talvez levasse 1000 anos. Enquanto essa esperança conflitante fervilhava em seu coração, um velho monge emergiu da escuridão. Parecia um viajante errante parando para descansar. O rosto do monge estava marcado pela idade e pela bondade enquanto se aproximava de Ashirama. Recém-chegado. Posso descansar aqui por um tempo? Claro. A alma de Ashirama, sempre bondosa, moveu-se ligeiramente para abrir espaço junto ao fogo, fazendo um gesto para que o monge se sentasse. Mas quando o monge tomou seu lugar, Ashirama de repente sentiu que algo estava errado. Isso não estava certo. Emiya Shigen não disse que a solidão era absoluta aqui? Como poderia haver um monge viajante neste lugar? Você se importaria de bater um papo com um velho monge como eu? O ancião carregava um cajado e falava devagar, com um tom calmo e tranquilo. Por que vocês estão demorando aqui? Quem é você exatamente? A alma de Ashirama demonstrou um traço de cautela. Lembrando-se dos avisos de Shigen, ele perguntou com cautela. Neste lugar, uma alma não deveria encontrar apenas suas próprias obsessões? Recém-chegado. Então me diga isso. Quem exatamente te falou sobre este lugar? Os estranhos olhos do velho monge se ergueram ligeiramente, revelando um par de pupilas com padrão espiral que lembravam anéis de árvores antigas. Aqueles olhos atraíram Ashirama para suas profundezas, causando-lhe um arrepio na espinha. Esta é a fronteira entre a terra pura e o mundo dos vivos. Nem mesmo os mortos deveriam ter conhecimento dela. Aqueles olhos. A alma de Ashirama estremeceu, o reconhecimento surgindo. Rinnegan. O Rinnegan. Os lendários olhos do sábio dos 6 caminhos, considerados rivais do Sharingan do clã Uchiha e do Byakugan do clã Hyuga como um dos 3 grandes dojutsu. Você é o sábio dos 6 caminhos? Por um instante, Ashirama se arrependeu de não ter pedido a Shigen uma descrição mais clara do sábio. Agora ele não tinha certeza de nada. Mas, só podia ser ele. Somente um deus poderia atravessar essa fronteira entre a vida e a morte. O plano deles tinha dado certo. Eu não esperava. O sábio dos 6 caminhos fechou os olhos por um instante, murmurando baixinho, que ainda existam pessoas no mundo que se lembram de um velho monge como eu. Então, você é mesmo o sábio dos 6 caminhos? A alma de Ashirama se iluminou de alívio, embora sua obsessão tenha ressurgido rapidamente. Perdoe-me, demoro aqui porque desejo ver meu velho amigo, Madara. O sábio ergueu um dedo como que para silenciá-lo. Seu amigo ainda está vivo. Ah, desculpe, não era isso que eu queria dizer. Ashirama tentou rapidamente reprimir sua obsessão, mas ela se recusava a desaparecer. Sem outra escolha, ele começou a recontar a história de seu relacionamento com Madara. Conheci Madara há muitos anos. Ashirama falou sobre o primeiro encontro deles, como suas famílias o separaram à força e como eles se tornaram líderes de clãs rivais. Mesmo quando éramos inimigos, eu sempre tive esperança de que pudéssemos nos reconciliar. No fim, construímos Konoha juntos.
Sua alma se iluminou com doces lembranças antes de mergulhar no arrependimento. Mas nós discutimos e nos separamos. Madara partiu, jurando destruir a vila que havíamos construído juntos. E assim, fomos à guerra mais uma vez. Sua voz vacilou, carregada de dor. Para proteger Konoha, passei meus últimos anos perseguindo Madara. Mesmo à beira da morte, não consegui resolver a ameaça que ele representava para a vila. Isso não é culpa sua. O sábio balançou a cabeça suavemente. Ele compreendia bem o conflito entre Azuras e Indra. Aqueles que carregavam o chakra de Indra frequentemente caíam em extremismos. Para ser honesto, essa encarnação do chakra de Azura teve um desempenho notável. Hashirama trouxe paz a uma era de caos, conquistando o respeito do sábio. O único arrependimento foi sua incapacidade de se reconciliar com o sucessor de Indra. Então, seu velho amigo se tornou sua obsessão? O sábio soltou um suspiro, seu olhar suavizando-se. Sim, desejo retornar ao mundo dos vivos. O olhar de Hashirama se firmou, seu tom sincero enquanto implorava. Minha vida está quase no fim. Lord Shigen me disse que somente você, sábio dos 6 caminhos, poderia me conceder esta chance. É por isso que o procurei aqui. Shigen, o sábio murmurou o nome, sua mente ancestral despertando. Das profundezas de sua memória, ele buscou qualquer lembrança daquele nome. Shigen, Emiya Shigen? Sim. O rosto de Hashirama iluminou-se de esperança. Lord Shigen. A expressão do sábio tornou-se pensativa, e em seguida mudou para uma de surpresa. Mas eu me lembro do Lord Shigen ter morrido há muito tempo. De forma desajeitada, Hashirama explicou o uso do jutsu de reanimação por seu irmão para reviver Shigen. O olho do sábio se contraiu. Esses descendentes de Azura são tão audaciosos. Como ousam perturbar o descanso eterno de Shigen? Suas ações são imprudentes além da conta. O tom do sábio suavizou-se num riso amargo, seguido de um suspiro. Como você pôde perturbar a paz dele? Ele era um santo do mundo antigo, reverenciado até mesmo na Terra Pura, um homem cuja genialidade superava até a minha. Hashirama coçou a cabeça, envergonhado. Ainda bem que Lord Shigen é bondoso e magnânimo, e não guarda rancor por tais ofensas. O sábio suspirou novamente com a expressão carregada de culpa. Devo-lhe um pedido de desculpas, pois me faltam forças para salvar este mundo como ele um dia fez. Tudo o que resta de mim será este chakra residual, e esse chakra deve ser preservado para a verdadeira crise, aquela capaz de destruir todo o mundo ninja. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 55. O sábio dos 6 caminhos foi sincero, tanto que fez com que Hashirama Senju retornasse brevemente ao mundo dos vivos para lhe pedir desculpas. Na visão do sábio, o caráter e a estatura de Emiya Shigen mereciam seu máximo respeito. As ações de Shigen buscavam a intervenção do sábio para prolongar a vida de Hashirama. O sábio, contudo, o recusou, compelido por seu dever de proteger o mundo ninja. Por isso, sentiu-se na obrigação de se desculpar. O sábio dos 6 caminhos me disse: existe de fato uma ameaça neste mundo muito mais perigosa do que Madara. Hashirama acreditou no sábio, não demonstrando ressentimento pela falta de intervenção. Contudo, o sábio não pode se manifestar plenamente no mundo dos vivos. Para expressar seu pesar ao Lord Shigen, ele me concedeu este breve tempo para retornar. Então você está dizendo: o sábio dos 6 caminhos é real, e para ele somos verdadeiramente insignificantes. O olhar de Tobirama oscilava entre seu irmão rejuvenescido e Emiya Shigen, que segurava Tsunade adormecida em seus braços. Seu rosto escureceu novamente. Se não fosse por Lord Shigen, nem sequer teríamos o privilégio de saber que o sábio existia. Essa constatação deixou Tobirama profundamente perturbado. Embora já acreditasse nas palavras de Shigen sobre a existência do sábio, ver seu irmão revivido e tomar conhecimento do sábio em primeira mão o abalou profundamente. Uma figura divina realmente existiu em seu mundo. No entanto, aquele deus era incapaz de intervir diretamente no mundo dos vivos. Ele não era onipotente. O que incomodou Tobirama ainda mais foi a revelação de uma ameaça maior que Madara, a espreita nas sombras do mundo ninja. O que poderia ser pior do que Madara? Tobirama não conseguiu se conter e perguntou. Esse é um segredo que ainda não pode ser revelado, respondeu Hashirama, balançando a cabeça solenemente. O sábio disse que a natureza do perigo só ficará clara quando ele chegar. Então você ainda vai morrer. O tom de Tobirama tornou-se mais pesado à medida que ele juntava as peças do quebra-cabeça. O sábio está apenas estendendo seu tempo brevemente para transmitir suas desculpas ao Lord Shigen? Exatamente, confirmou Hashirama com um aceno lento de cabeça. Até mesmo o sábio dos 6 caminhos tinha Emiya Shigen em alta consideração. Poder-se-ia esperar que um ser lendário se mantivesse distante, mas o sábio demonstrou humildade. Ele tratou Shigen com genuíno respeito, assim como as gerações mais jovens o reverenciavam como uma grande figura. Tobirama, você não deve revelar esse segredo. Hashirama lançou um olhar de advertência ao irmão antes de se virar para Shigen. O sábio confiou ao Lord Shigen a missão de manter sua existência e a verdade sobre a Terra Pura em segredo. Eu entendo. Shigen franziu levemente a testa com a voz firme. Já aprendi a esconder as coisas nesta era. Não há com o que se preocupar. Haha, isso nos faz parecer tão inadequados. Hashirama deu uma risadinha sem jeito. Essa situação foi de fato bastante embaraçosa. O sábio chegou a compartilhar histórias sobre Emiya Shigen, incluindo as disputas de Shigen com o sábio sobre o uso de chakra. No fim, Shigen escolheu confiar em Azura, mas o resultado não foi o que ele esperava. Enquanto Hashirama refletia sobre as palavras do sábio, sentiu como se o olhar do sábio permanecesse sobre ele durante a história. Seria possível? Azura havia feito algo de errado a Shigen? Ou talvez ele próprio também devesse um pedido de desculpas a Shigen. Afinal, foi Tobirama quem perturbou o descanso eterno de Shigen. Como irmão mais velho, talvez ele deva arcar com a responsabilidade por essa transgressão. Tobirama. Hashirama colocou a mão no ombro do irmão com uma expressão séria.
Você deve garantir que a alma do Lord Shigen retorne à terra pura. Nunca mais use uma técnica tão proibida para perturbar seu descanso. Sim, irmão. Tobirama sentiu com relutância em um tom pesado. Embora ainda não tivesse descoberto todo o tesouro de conhecimento escondido em Shigen, Konoha já havia colhido imensos benefícios de sua experiência médica. Afinal, o objetivo inicial de usar o jutsu de reanimação em Shigen era salvar a vida de Hashirama. Está tudo bem, interrompeu Shigen, aparentemente despreocupado. Ele ajeitou Tsunade, que dormia em seus braços, deixando-a mais confortável. Se eu quisesse retornar à Terra Pura, poderia ter desfeito o jutsu há muito tempo. No entanto, o olhar de Shigen recaiu sobre a criança pequena em seus braços. Encontrei esperança para o legado do ninjutsu médico neste mundo. Tsunade, hein? O rosto de Hashirama suavizou-se num sorriso, sua voz tingida de orgulho. Ela realmente tem sorte, não é? Bem então. Chegou a hora de eu ir. Hashirama deu um último tapinha no ombro de Tobirama, sorrindo enquanto falava. Não precisa se preocupar com o que acontecerá depois que eu partir. O sábio dos 6 caminhos prometeu guiar minha alma até a terra pura, garantindo que eu não fique preso entre a vida e a morte por causa da minha obsessão por Madara. O coração de Tobirama se acalmou ao ouvir aquelas palavras. Se a alma de seu irmão pudesse encontrar paz na morte, seria um grande consolo. Por tanto tempo, Tobirama sentiu o peso da culpa, pressionando seu irmão a carregar fardos por Konoha, mesmo a um grande custo pessoal. Agora, esse fardo finalmente seria aliviado. Assim que Tobirama abriu a boca para dizer mais alguma coisa, sentiu a mão de Hashirama amolecer. O corpo do irmão desabou mais uma vez. Tobirama o agarrou rapidamente. Desta vez, o corpo não despertaria novamente. Embora o plano deles tivesse dado certo, embora Hashirama tivesse encontrado o sábio dos 6 caminhos, isso não mudou o inevitável. Vou levar Tsunade e partir agora, disse Shigen com uma expressão calma, porém solene. Por dentro, os pensamentos de Shigen fervilhavam. Ao que tudo indicava, suas ações haviam evitado atrair a atenção indevida do sábio dos 6 caminhos. Mais importante ainda, ele havia confirmado o estado debilitado do sábio. O outrora poderoso Deus não podia mais interferir no mundo dos vivos. Essa constatação trouxe certo alívio a Shigen. Este experimento atingiu seu objetivo. Se o sábio não tivesse intervido junto a Hashirama, era provável que ele só agisse através das próximas reencarnações dos chakras de Azura e Indra. Essas reencarnações, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, eles eram a chave para o plano milenar de Shigen. Por enquanto, porém, ele usaria esse conhecimento para lidar com Zetsu Negro. Ao se aproveitar da existência do sábio dos 6 caminhos, Shigen poderia manipular Zetsu Negro para que este abandonasse seus planos de usá-lo como peão na ressurreição de Kaguya. Enquanto Shigen carregava Tsunade, que estava adormecida, para fora da casa, uma nova missão apareceu em sua lista de afazeres. Missão de Rank S, obter células de Hashirama. Shigen aceitou a missão sem hesitar. Missões inacabadas 3 de 3. Embora não tivesse a intenção de profanar os restos mortais de Hashirama, havia outras maneiras de obter as células. Madara Uchiha. O corpo de Madara continha células de Hashirama. Obtê-las de Madara seria simples. O homem até mesmo cultivava seu próprio estoque de células de Hashirama. É claro que havia outras opções. A própria Konoha pode não estar disposta a abrir mão do poder contido nessas células. Shigen sabia com certeza que Tobirama havia armazenado uma amostra das células de Hashirama em um laboratório lacrado há muito tempo. Lord Shigen. Quando Mito Uzumaki o viu sair com Tsunade, ela imediatamente entendeu o que havia acontecido. Ela já havia sentido a quietude dentro da casa. A mulher ruiva, com sua resolução inabalável, conteve a dor e curvou-se profundamente diante de Shigen. Obrigado, e meus pêsames. Shigen inclinou ligeiramente a cabeça. Obrigada por tudo que você fez pelo meu marido, disse Mito, com a voz firme apesar da tristeza estampada em seu rosto. O tom de voz de Shigen carregava um raro arrependimento. Sinto muito. Meu plano falhou. Não. Eu pude sentir a mudança em Hashirama, respondeu Mito sinceramente, com gratidão inabalável. Isso não foi culpa sua. Kurama já me contou tudo. Ele adivinhou seu plano. De fato, os sentidos aguçados de Mito detectaram um chakra estranho, porém impressionante, dentro de Hashirama antes de sua morte. Esse chakra pertencia ao sábio dos 6 caminhos. Nem mesmo um deus conseguiu salvar o marido dela. Tsunade. Mito acariciou suavemente os cabelos da criança adormecida, sua voz transbordando confiança. Por favor, cuide dela por alguns dias, Lord Shigen. Capítulo 56. Hashirama Senju havia falecido. Toda Konoha estava envolta em tristeza. Para os aldeões, Hashirama era seu pilar de força, o próprio alicerce de sua existência. Sem ele não haveria aldeia para eles chamarem de lar. No funeral de Hashirama, quase toda a vila compareceu. Ninjas de todos os clãs se reuniram no cemitério, vestidos de preto, depositando flores brancas na lápide do primeiro Hokage. Sinto falta do vovô. Tsunade enxugou as lágrimas de seu pequeno rosto. A morte não é o fim da vida. Shigen segurava a mão da criança, de pé na frente da multidão. Seus olhos estavam fixos no retrato de Hashirama, emoldurado por flores brancas. Ele falou calmamente. Enquanto Konoha existir, o nome de Hashirama viverá nos corações de seu povo. Eles se lembrarão do primeiro Hokage, o homem que pôs fim à era dos estados combatentes, e seus descendentes se lembrarão do fundador desta vila. A vida humana é sempre passageira. Para prolongar sua existência, os humanos instintivamente almejam muitas coisas. Alguns buscam desesperadamente estender sua vida ou alcançar a imortalidade, enquanto outros escolhem deixar algo muito mais precioso como legado. Crianças que carregam sua linhagem sanguínea, ou ideais que carregam seu espírito. A voz de Shigen era firme e solene, reverberando nos ouvidos de todos os presentes.
Enquanto alguém se lembrar de seu nome, enquanto alguém se recordar de seus feitos ao trazer paz ao mundo em guerra, Hashirama não terá verdadeiramente morrido. Ele ainda vive neste mundo. Sempre me lembrarei do vovô. Tsunade mordeu o lábio, seus grandes olhos cheios de determinação. Ela apertou com força os dedos frios de Shigen. Os ninjas reunidos choraram silenciosamente enquanto ouviam. Entre eles estava Tobirama Senju. Com os braços cruzados e a expressão sombria, ele encarava o retrato emoldurado de seu irmão, rodeado de flores brancas. Lord Shigen está certo. Tobirama, reprimindo sua tristeza, falou em um tom frio, quase distante, embora sua voz carregasse convicção. Enquanto a vontade de proteger Konoha, deixada por Hashirama, permanecer dentro de nós, ele nunca terá realmente ido embora. O funeral terminou. Começaram a cair gotas de chuva do céu. Tobirama liderou os ninjas para longe. Com a morte de Hashirama, ele assumiu o papel de segundo Hokage, como a escolha unânime do povo. Havia muito trabalho a ser feito. No passado, Hashirama frequentemente bloqueava algumas das políticas mais radicais de Tobirama. Agora, Tobirama poderia implementar seus planos para estabilizar os assuntos internos de Konoha e se preparar para os desafios que surgiriam sem a proteção de seu irmão. No cemitério, apenas Tsunade permanecia. Ela se recusava a partir, ainda presa à sua dor. Shigen ficou em silêncio ao seu lado, segurando uma folha larga para protegê-la da chuva. Com a ausência dos outros, os pensamentos de Tsunade começaram a divagar. Lord Shigen. Será que foi por causa da minha vitória que o vovô faleceu? O rosto de Tsunade, banhado em lágrimas, estava tomado pela culpa. Ela se culpava por ter vencido a última aposta que fizera com Hashirama. Deve ser porque eu ganhei aquela partida final. Isso não é culpa sua. Shigen franziu a testa, sentindo a presença de alguém por perto. Ele se agachou levemente e falou suavemente. Tsunade, precisamos ir. Alguém mais está aqui para prestar suas homenagens. Não precisa me evitar, Lord Shigen. Uma voz familiar e arrogante ecoou em meio à chuva. Uchiha Madara. Só Madara apareceria numa hora dessas. No entanto, Madara não parecia se importar em ser descoberto por Shigen ou Tsunade. Ele também não demonstrou medo de ser detectado por Mito Uzumaki ou do perigo de entrar em Konoha sem a presença de Hashirama como impedimento. Como um homem que fora tanto amigo quanto rival de Hashirama, tendo vivenciado o amargo desentendimento e anos de perseguição entre eles, Madara, ao saber da morte de Hashirama, decidiu vir se despedir de seu antigo companheiro. É claro que ele não estava sozinho. Como sempre, à espreita sob a terra estava Zetsu Negro. Durante anos, Zetsu Negro seguiu Madara, ajudando sutilmente a escapar da perseguição implacável de Hashirama. Em meio à chuva, Madara aproximou-se lentamente. Seus longos cabelos molhados grudavam em seu rosto, mas ele não se importou. Em sua mão havia um buquê de flores brancas, que ele depositou no túmulo de Hashirama. Ele olhou para a foto emoldurada com uma expressão complexa. Eu pensei, eu teria a oportunidade de mostrar a Hashirama o futuro que eu estava destinado a criar. Tsunade se escondeu atrás de Shigen, assustada. A altura imponente de Madara, com seus cabelos molhados e despenteados obscurecendo parcialmente seu rosto, fazia com que ele parecesse intimidador e perigoso para uma criança. Este pequenino. Quando Madara se virou, percebeu a reação de Tsunade. Um lampejo de irritação cruzou seu rosto, junto com uma lembrança desagradável. Ele tentou agir de forma amigável. Por que essa criança tem tanto medo de mim? Será que eu realmente pareço tão assustador assim? Ela é neta de Hashirama, disse Shigen, agachando-se para entregar a folha a Tsunade. Tsunade, você deveria voltar agora. Mas Lord Shigen. Tsunade hesitou, teimosamente querendo ficar. Seja bom. O tom de Shigen tornou-se sério, fazendo com que Tsunade recuasse. Ela agarrou a folha com as mãos trêmulas e saiu correndo para a chuva. Eu não ia machucar a crianças, zombou Madara com a curiosidade aguçada. Você parece gostar bastante dela, Lord Shigen. Ela tem um enorme potencial como ninja médica, respondeu Shigen, seguindo com o olhar a pequena figura que desaparecia na chuva. Eu vejo. Madara sentiu, compreendendo as prioridades de Shigen. Mudando de assunto, falou sem rodeios. Com a partida de Hashirama, a paz que ele deixou para trás logo se desfará. Shigen permaneceu em silêncio. Não era uma questão de se, mas sim de quando. As nações vizinhas certamente cobiçariam o vácuo de poder deixado pela morte de Hashirama. Konoha, antes inexpugnável, agora pareceria vulnerável. Não que isso me diga respeito. A voz de Shigen era distante enquanto ele continuava. Devo retornar à terra pura em breve. Os olhos de Madara se estreitaram. Voltando? Shigen olhou para a chuva que caía do céu e depois para o túmulo. O paciente faleceu. Um médico invocado pelo jutsu de reanimação não é mais necessário. Isso seria um desperdício do seu talento, disse Madara, com o olhar de um lobo, afiado e faminto. Ainda há tanto que quero aprender com você. Shigen era um verdadeiro tesouro. Madara, assim como Tobirama, reconheceu isso. Ele estava confiante de que, com a orientação de Shigen, poderia desbloquear todo o potencial do Rinnegan e executar a visão do sábio para o mundo. Vá embora logo, disse Shigen secamente, num tom que não admitia discussão. Os sentidos de Mito são aguçados. Ela pode já saber que você está aqui. Você não precisa se preocupar. Madara deu uma risadinha suave, sem demonstrar nenhuma intenção de ficar por muito tempo. Até que eu desperte o Rinnegan, não agirei. Além do mais, ele se virou novamente em direção ao túmulo de Hashirama, com a voz baixa, mas resoluta. Vim aqui apenas para me despedir de Hashirama. Isso é o melhor a se fazer. Shigen assentiu levemente. Antes de eu deixar este mundo, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para me procurar. Hashirama se foi, mas você ainda carrega a esperança de um tipo diferente de paz. Madara riu com um toque de escárnio na voz. Perguntas? Não. Prefiro sua orientação, Lord Shigen.
Pense bem nisso. A figura de Madara começou a desaparecer na chuva, suas últimas palavras ainda ecoando. Você verá em breve, Lord Shigen. Este mundo voltará a mergulhar no caos. O caminho trilhado por Hashirama foi um erro. Meu caminho é o que trará a verdadeira paz. Quando Madara se foi, Zetsu Negro emergiu do chão, aparecendo diante de Shigen com uma expressão ansiosa. Contudo, antes que pudesse falar, a voz calma de Shigen a deixou completamente perplexa. Zetsu Negro, disse ele com um leve sorriso, encontrei o sábio dos 6 caminhos. Com a ajuda dele, reviver Lady Kaguya através do plano Olho da Lua será sem dúvida mais fácil. Zetsu Negro permaneceu em silêncio, praguejando interiormente. Maldito Agoromo. Capítulo 57. As emoções de Zetsu Negro eram fáceis de compreender. Se não fosse pela mãe de Agoromo Otsutsuki, Zetsu Negro teria amaldiçoado o sábio dos 6 caminhos ao esquecimento. Como alguém pode estar morto há mais de 1000 anos e ainda causar tantos problemas? Para Zetsu Negro, o reaparecimento repentino de Agoromo não foi uma bênção, foi nada menos que uma catástrofe. Agoromo foi quem selou Kaguya, o próprio instigador de toda essa confusão. Zetsu Negro não acreditava nem por um segundo que Agoromo ajudaria a reviver Kaguya. Muito pelo contrário, ele provavelmente estava tentando impedir sua ressurreição. Se Agoromo se envolvesse, como o plano Olho da Lua poderia prosseguir? O pânico tomou conta de Zetsu Negro. Ele queria se esconder, desaparecer, enquanto sua mente mergulhava no caos. Onde as coisas deram errado? Onde Shigen encontrou Agoromo? Afinal, Zetsu Negro tinha visto Shigen roubar o cadáver de Agoromo com seus próprios olhos. E, no entanto, enquanto Shigen sorria levemente, aparentemente calmo e despreocupado, Zetsu Negro engoliu o medo e perguntou nervosamente, Shigen, o sábio dos 6 caminhos não estava morto há muito tempo? Antes que Shigen pudesse responder, Zetsu Negro acrescentou apressadamente, Shigen, você é o único verdadeiramente capaz de executar o plano Olho da Lua. Ninguém pode substituí-lo, nem mesmo o sábio dos 6 caminhos, se ele estivesse vivo. Na verdade, Zetsu Negro desejava poder dizer a Agoromo para ficar o mais longe possível. A última coisa que queria era que Shigen e Agoromo interagissem. Se isso acontecesse, quem sabia o que poderia ocorrer? A morte não significa necessariamente o fim da alma, disse Shigen com uma facilidade impressionante, contando uma história tão bem que até o ouvinte mais cético poderia acreditar nele. Quando Hashirama morreu, ele levou sua obsessão por Madara para o túmulo. Por causa disso, sua alma não conseguiu encontrar paz nem retornar à Terra Pura. Zetsu Negro enrijeceu, sua ansiedade aumentando drasticamente. Isso, na verdade, fazia sentido. Zetsu Negro sabia muito bem que o vínculo entre Hashirama e Madara remontava séculos. Não era absurdo acreditar que a fixação de Hashirama por Madara pudesse aprisionar sua alma no limbo. Então, Agoromo apareceu? Os pensamentos de Zetsu Negro se tornaram caóticos enquanto ele se perguntava. O sábio dos 6 caminhos, há muito morto, ainda pode influenciar o mundo dos vivos? Ele parece capaz, respondeu Shigen com um aceno de cabeça, sua voz calma. Quando Hashirama estava à beira da morte, ele encontrou Agoromo, que lhe concedeu forças para retornar brevemente ao mundo dos vivos. Foi então que Hashirama me transmitiu a mensagem de Agoromo, instando-me a retornar à Terra Pura e não permanecer neste mundo. Zetsu Negro sentiu uma dor, como se seu estômago inexistente tivesse levado um soco. Aquele filho ingrato. Nem mesmo na morte ele descansou. Que crise maior o mundo poderia enfrentar? Além de Kaguya, o que poderia ser mais perigoso? Agoromo havia descoberto os planos de Zetsu Negro? Ele sabia que Zetsu Negro estava tentando explorar as habilidades de Shigen? Se Shigen retornasse à Terra Pura, em quem Zetsu Negro confiaria? Madara? A arrogância de Madara o fazia parecer totalmente imprevisível. E se Shigen, ao retornar à Terra Pura, ouvisse a versão de Agoromo sobre a história de Kaguya? Ele ainda confiaria em Zetsu Negro? Espere. Uma enorme interrogação surgiu na mente de Zetsu Negro. Se Shigen retornasse à Terra Pura, não perderia sua peça mais valiosa? Embora Madara tivesse suas utilidades, o envolvimento de Shigen sempre fora crucial. Shigen, porém, era ingênuo demais, facilmente manipulável. Se Agoromo conseguisse influenciá-lo, todo o plano de Zetsu Negro poderia ruir. Não podiam se dar ao luxo de perder Shigen. Era preciso encontrar um jeito de trazer Shigen de volta da Terra Pura, de revivê-lo e de reconquistar sua confiança. Além disso, Zetsu Negro precisava reunir informações sobre Agoromo. Como o sábio ainda podia influenciar o mundo? Quanto poder lhe restava e se ele representava uma ameaça à ressurreição de Kaguya? Isso foi ruim. Pior que ruim, foi catastrófico. Para desvendar os segredos de Agoromo, Zetsu Negro precisava que Shigen fosse à Terra Pura e trouxesse essa informação. Não lhe restou outra alternativa senão permitir a partida de Shigen e planejar seu eventual retorno. Se não fosse pelo desenvolvimento do jutsu de reanimação por Tobirama, Zetsu Negro poderia ter ficado completamente perdido. Seria necessário recuperar a metade restante do corpo de Shigen e preparar-se para outra reanimação. Agoromo era insuportável. Ele não apenas havia atrapalhado os planos de Zetsu Negro com seu reaparecimento repentino, mas agora Zetsu Negro tinha que começar do zero, reconstruindo a confiança e redefinindo suas estratégias. Só de pensar nisso, Zetsu Negro rangeu os dentes, metaforicamente falando, de frustração. Foram necessários milênios para convencer Shigen a se aliar ao plano Olho da Lua, para ensiná-lo o valor do engano e para reacender a esperança no retorno de Kaguya. Agora, Agoromo estava tentando raptar Shigen. Pior ainda, Zetsu Negro não teve escolha a não ser ficar parado assistindo. Ele até teve que encorajar Shigen a encontrar Agoromo. Por quê?
Porque somente Shijin poderia trazer de volta informações vitais sobre o sábio, garantindo que não haveria obstáculos à ressurreição de Kaguya. Aquele velho maldito. A raiva de Zetsunegro transbordou, fervendo por dentro. Se ódio fosse a única palavra para descrever seus sentimentos em relação a Agoromo, ainda assim seria insuficiente. O que foi Zetsunegro? A expressão de Shijin demonstrava uma leve surpresa, como se estivesse completamente alheio ao caos que havia desencadeado na mente de Zetsunegro. Estou apenas inquieto, admitiu Zetsunegro, reprimindo sua frustração. E se o sábio mudar de ideia? E mesmo que não mude, a Terra Pura é separada do mundo dos vivos. Qualquer plano ainda precisa ser executado aqui. E se algo der errado, só restará Madara para executar o plano Olho da Lua. Você viu como ele é arrogante mesmo sem o Rinnegan. Estou preocupado que ele arruine tudo. Isso foi pura e simplesmente calúnia. A arrogância de Madara era inegável, mas Zetsunegro sentia prazer em agravar ainda mais a situação. O que devemos fazer então? Shijin franziu a testa pensativamente, aparentemente ignorando o fato de que Madara havia implementado com sucesso o plano Olho da Lua em sua vida passada. Que tal isso? Sugeriu Shijin. Na próxima vez que ouvir Madara, contarei a ele sobre você. Assim, se algo der errado, você poderá guiá-lo pelo plano pessoalmente. Zetsunegro hesitou. Durante séculos, evitou se revelar a Madara, preferindo permanecer oculta enquanto o influenciava sutilmente. Seu cenário ideal era que Shijin guiasse Madara diretamente enquanto ela permanecia nas sombras. Mas e se Shijin fosse embora? Pode ser que não lhe reste outra opção se não dar um passo à frente. Zetsunegro sempre planejou se passar pela vontade de Madara quando chegasse a hora certa, principalmente depois que ele despertasse o Rinnegan. Mas agora que Shijin sabia sua verdadeira identidade, o risco de ser descoberto havia aumentado. Fingir ser a vontade de Kaguya era ainda menos viável. Não posso contar a Madara que sou a vontade de Kaguya, disse Zetsunegro com firmeza. Ele é orgulhoso demais para aceitar alguém, mesmo um deus, como seu superior. Se ele descobrir, pode sabotar o plano Olho da Lua. Shijin, você é o único em quem Madara confiará. Somente confiando em sua reputação poderemos garantir sua cooperação. Só você pode fazê-lo acreditar em nossa visão de paz. Sim, Shijin era a chave. Ele era a figura mais confiável em todo o mundo ninja, alguém em quem ninguém jamais duvidaria. Até mesmo Madara o respeitava. Nem mesmo Agoromo, o sábio dos 6 caminhos, foi páreo para a influência de Shijin. Capítulo 58. O plano de Zetsunegro foi meticulosamente elaborado. O único problema foi a execução, que se mostrou menos tranquila do que o esperado. Por exemplo, organizar um encontro entre Madara Uchiha e Shijin em Konoha era praticamente impossível. As poderosas habilidadades sensoriais de Uzumaki Mito impediam Madara de entrar na vila sem ser detectado. Um exemplo disso é quando Uzumaki Mito viu Tsunade retornando sozinha para a vila e imediatamente sentiu a presença de Madara por perto, desencadeando uma onda de pânico em Konoha. Toda a vila estava em alerta máximo, temendo outro ataque de Madara Uchiha. Sem a proteção de Hashirama Senju, a única pessoa com confiança suficiente para confrontar Madara era Uzumaki Mito como Jinchuriki da raposa de 9 caudas. O restante dos defensores de Konoha estava tomado pela inquietação. Só depois que Shijin retornou à vila e informou a todos sobre a visita de Madara para prestar suas homenagens a Hashirama, a tensão diminuiu. A reputação e a segurança que Shijin transmitia foram suficientes para acalmar a vila. Aquele desgraçado matou meu irmão. E agora ele se atreve a vir a Konoha para lamentar a sua morte. Tobirama Senju ficou furioso ao saber da notícia. No entanto, ele não tinha como lidar com Madara. Konoha não possuía, no momento, os meios ou a força necessários para caçá-lo. Em vez de perseguir Madara, Tobirama mudou o foco para consolidar a força interna de Konoha. Os relatos vindos das fronteiras de Konoha traziam o cheiro de guerra, particularmente da Terra do Vento. As frequentes incursões dos ninjas de Sunagakure na Terra do Fogo indicavam um conflito iminente. A guerra se aproximava e o tempo de Konoha estava se esgotando. À medida que os aldeões começavam a se recuperar da dor pela morte de Hashirama, foram surpreendidos por uma onda de reformas em larga escala sob a liderança de Tobirama como segundo Hokage. Tobirama não perdeu tempo em reestruturar quase todas as instituições de Konoha. Ele estabeleceu um departamento dedicado ao treinamento de ninjas médicos no hospital de Konoha, reformou o currículo da Academia Ninja e expandiu as fileiras da Anbu. Dentre essas mudanças, porém, uma questão se mostrou a mais problemática: o clã Uchiha. O fato de Madara Uchiha ainda estar vivo aumentou consideravelmente as preocupações de Tobirama em relação ao clã Uchiha. Eles poderiam servir como colaboradores internos caso Madara decidisse atacar Konoha. Contudo, Tobirama não podia simplesmente aniquilar o clã Uchiha, nem podia deixá-los agir sem controle. Em vez disso, começou a cultivar indivíduos dentro do clã que demonstravam lealdade a Konoha. Um desses indivíduos, Uchiha Kagami, chegou a ser promovido à guarda pessoal de Tobirama. Além de fomentar a lealdade, as medidas de vigilância de Tobirama foram colocadas em prática. O clã Uchiha recebeu ordens para viver em uma área isolada de Konoha, onde formaram uma força policial independente. Essa força tinha a tarefa de guardar a prisão da vila e resolver disputas internas entre os moradores. Naturalmente, esse isolamento causou estranheza. Dentro do clã Uchiha, alguns expressaram insatisfação com a segregação flagrante. Outros, no entanto, viram isso como prova do status do clã como o mais forte de Konoha, especialmente porque o clã Senju havia sido disperso e dissolvido. Apesar de alguma oposição às políticas de Tobirama, as vozes dissidentes foram rapidamente silenciadas. O estabelecimento da força policial liderada pelo clã Uchiha foi finalizado. Tudo isso é por Konoha, disse Tobirama, rejeitando quaisquer objeções com um tom firme e inflexível. A vila não pode se dar ao luxo de conflitos internos em um momento tão crítico. A guerra é inevitável.
E de fato, a guerra chegou rapidamente, muito mais rápido do que Tobirama havia previsto. Ninjas de Tsunagakure reuniram suas forças, cruzaram o país do rio e romperam as fronteiras do país do fogo, lançando um ataque contra Konoha. Mas isso foi apenas o começo. A dimensão do conflito ultrapassou em muito as expectativas. Inicialmente acreditava-se que o ataque de Tsunagakure era fruto da frustração com suas terras áridas e do desejo de tomar o território fértil de Konoha. No entanto, a guerra logo engolfou todo o mundo Shinobi. Ao presenciarem o conflito entre Konoha e Tsunagakure, outras vilas, como Iwagakure do País da Terra e Komogakure do País do Relâmpago, mobilizaram suas forças, na esperança de reivindicar os espólios da guerra. Até mesmo Kirigakure, da distante Terra da Água, entrou na briga. Todo mundo ninja mergulhou no caos, com nações menores como a Terra dos Redemoinhos sendo arrastadas para o conflito. Tobirama havia previsto a guerra há muito tempo e elaborou uma estratégia de atacar os fracos e defender-se dos fortes. As forças de Konoha concentrarão-se em derrotar rapidamente o mais fraco Tsunagakure, forçando sua rendição. Depois disso, o plano era marchar para o norte para se defender dos exércitos combinados de Iwagakure e Komogakure. Quanto à frente sul, ela foi deixada para a terra dos Redemoinhos e os Ushogakure. Liderados pelo clã Uzumaki, os aliados de Konoha na terra dos Redemoinhos serviram como uma importante barreira contra as forças inimigas. Sua aliança com Konoha se refletia até mesmo no símbolo da cidade, derivado do emblema do clã Uzumaki. Tobirama acreditava que, com o tempo, um conflito inevitavelmente eclodiria entre Komogakure e Iwagakure. A proximidade geográfica entre as duas regiões tornava as disputas territoriais inevitáveis, e a frágil cooperação entre elas acabaria por ruir. Com isso em mente, Tobirama sentiu um otimismo cauteloso quanto ao resultado da guerra. Consequentemente, ele não interrompeu as operações diárias de Konoha. Na Academia Ninja, os alunos continuaram suas aulas. No entanto, devido à guerra, os instrutores experientes foram substituídos por Chunin, e o currículo foi reduzido às habilidades ninja mais básicas. Minha antiga professora foi para o campo de batalha, sussurrou uma criança. Ouvi dizer que muita gente da aldeia morreu. Alguém da turma ao lado perdeu os pais na guerra. Há tantas pessoas feridas no hospital atualmente. Tsunade também havia começado a frequentar a Academia Ninja. Durante o dia, ela estudava na escola e à noite costumava ir escondida ao hospital de Konoha para aprender ninjutsu médico com Shigen. O grande número de soldados feridos sobrecarregou os recursos do hospital. Muitos dos ninjas médicos de Konoha haviam sido enviados para o campo de batalha, deixando o hospital com falta de pessoal. Pior ainda, alguns dos feridos trazidos de volta à vila estavam além da capacidade dos médicos comuns. Isso foi resultado direto das ordens de Tobirama. Após inspecionar as condições médicas no campo de batalha, Tobirama elaborou uma solução pragmática. Os médicos de campo estabilizariam os ferimentos críticos e conservariam seu chakra, transportando os pacientes de volta à vila, onde as habilidades superiores de Shigen poderiam salvá-los. Essa estratégia funcionou brilhantemente. Muitas vidas foram salvas como resultado, especialmente aquelas de pessoas com ferimentos graves demais para tratamento em campo de batalha. Tobirama sabia que Shigen, reconhecido até mesmo pelo sábio dos 6 caminhos, jamais abandonaria seus pacientes. No hospital Konoha, Shigen realizava milagres. Numerosos pacientes que de outra forma teriam morrido foram salvos por suas mãos. A palma da mão de Shigen brilhava com um chakra verde vibrante enquanto ele habilmente reparava o coração de um paciente, costurando os vasos sanguíneos danificados com fios de chakra mais finos que um fio de cabelo. Tsunade chamou Shigen, percebendo a chegada da jovem. Espere um instante na sala ao lado. Terminarei esta cirurgia em breve. Não tenho medo, Lord Shigen. Tsunade deu um passo ousado em sua direção, suas pequenas mãos brilhando com um leve chakra verde. Sua expressão era determinada. Eu posso ajudar. Então preste muita atenção, disse Shigen com um tom gentil. Esses fios de chakra promovem a cura. Para cirurgias internas como esta, você precisa converter seu chakra médico em forma de fio. Dessa forma, os pontos se dissolverão assim que a ferida cicatrizar, sem deixar complicações. Entendido. Tsunade entregou-lhe cuidadosamente um pano esterilizado, ansiosa por ajudar. Obrigado, disse Shigen, usando o pano para absorver o sangue do ferimento. Ao terminar a cirurgia, ele suspirou. Parece que o número de feridos continua aumentando. Você é quem está se esforçando tanto, Lord Shigen, disse Tsunade, com o rosto tingido de tristeza. Como podemos salvar mais pessoas? Só existe um você. Como você poderá salvar a todos? Com maior habilidade, com mais experiência. E o mais importante. Shigen fez uma pausa, sua voz baixando quase a um sussurro. Com maior poder. Capítulo 59. O hospital Konoha estava superlotado de pacientes feridos. Até mesmo Tsunade, que era responsável apenas por distribuir gás, começou a mostrar sinais de exaustão. Já passava da meia-noite, mas as cirurgias de Shigen estavam longe de terminar. Tsunade bocejou amplamente, cobrindo a boca com a mão. Tsunade, vá descansar no quarto ao lado, instruiu Shigen gentilmente. Então, ele se virou para seu assistente. Transfira este paciente para a enfermaria de recuperação. Traga o próximo. Não estou cansada. Tsunade acenou rapidamente com as mãos, tentando parecer alerta. Garota Taki nos deu uma mão. A voz da assistente ecoou pelos corredores do hospital. Um garoto de cabelos brancos entrou na sala, vestido com um uniforme de combate justo e uma bandana de Konoha amarrada na testa. Apesar de sua postura calma, ele não parecia muito mais velho que Tsunade.
A escassez de pessoal causada pela guerra foi grave. A situação era tão grave que até mesmo os jovens genins recebiam missões como guardar o hospital de Konoha. Esses genins recém-formados, alguns nem mesmo adolescentes, foram mobilizados para assumir missões dentro da vila. Lord Shigen. O menino de cabelos brancos curvou-se respeitosamente em direção a Shigen. Apesar de sua pouca idade, suas notas excepcionais na academia lhe renderam a graduação antecipada, juntamente com missões como guardar o hospital Konoha e patrulhar a vila. Pode ir em frente, disse Shigen com um aceno de cabeça, indicando ao menino que ajudasse o assistente a mover o paciente. Enquanto levavam o próximo paciente para a sala de cirurgia, Tsunade inclinou a cabeça com curiosidade, observando o menino sair. Ataque, ela murmurou com a curiosidade aguçada. Ele não é o gênio da turma anterior, Sakuma Ataque? Ouvi dizer que ele era famoso na escola, um dos melhores. É mesmo, respondeu Shigen sem levantar o olhar, com um tom neutro. Após uma pausa, perguntou, aparentemente distraído, seu nome é Sakuma Ataque? Sim, Lord Shigen. Sakuma acabará de ajudar o assistente e respondeu prontamente, se precisar de alguma coisa por favor me avise. Então me faça um favor, disse Shigen enquanto continuava seu trabalho meticuloso em um paciente, sem sequer levantar os olhos. No meu consultório tem uma caixa de glicose. Só preciso de uma garrafa. Tsunade interrompeu rapidamente levantando a mão e mostrando seus dentinhos. Ela tinha certeza de que as instruções de Shigen eram para ela, já que ele não precisava de comida nem água. Deu uma garrafa para Tsunade e instruiu Shigen, acenando com a mão em sinal de desdém. Distribua o resto entre os genins de plantão esta noite. Eles precisarão de energia. Sim, senhor, respondeu Sakumo com seriedade, o respeito evidente em seu tom de voz. Na mente de Sakumo, Shigen era um ninja médico extraordinário com uma postura fria e distante. Embora Shigen raramente demonstrasse emoção, suas habilidades médicas incomparáveis e sua capacidade de salvar até mesmo os ferimentos mais graves diziam muito sobre seu caráter. Por trás de sua aparência gélida, Sakuma acreditava que Shigen possuía um coração caloroso e compassivo. Certamente seu comportamento misterioso era uma necessidade imposta por circunstâncias fora de seu controle. Como poderia ser diferente? Um homem que salvou centenas de vidas em Konoha, alguém reverenciado como um milagreiro, deve ter um espírito inerentemente bondoso. Como um genin de baixa patente, Sakumo não tinha conhecimento da verdade completa sobre a identidade de Shigen. Tudo o que ele sabia eram os detalhes básicos. Shigen era um ninja médico enigmático cuja própria presença parecia envolta em uma quietude mortal. A geração mais velha tratava Shigen com imensa reverência, e a liderança de Konoha raramente falava dele abertamente. No entanto, sua reputação não podia ser escondida. Afinal, Shigen nunca mentiu. Muitos no hospital Konoha conheciam a verdade sobre suas origens. Apesar de seus esforços para esconder sua identidade, as tentativas rudimentares de Shigen de manter segredo eram ridiculamente inadequadas. Por exemplo, ele ocasionalmente deixava seu nome verdadeiro em pergaminhos médicos ao assinar documentos, para grande espanto daqueles que trabalhavam com ele. Ao amanhecer, Shigen já havia operado 17 pacientes gravemente feridos. Até mesmo Sakumo, encarregado de guardar o hospital, começava a sentir-se fatigado. O garoto de cabelos brancos olhou para Shigen, maravilhado com a aparente imunidade do homem ao cansaço. Apesar de ter trabalhado incansavelmente durante a noite, Shigen agora estava sentado no corredor do hospital, documentando calmamente os casos médicos do dia. Enquanto isso, Tsunade cochilava em um banco próximo, seu pequeno corpo envolto em um jaleco branco que a cobria como um cobertor. De vez em quando, Shigen parava para ajeitar o jaleco, garantindo que ela permanecesse aquecida. A visão de Shigen, estoico, inflexível e infinitamente diligente, deixou Sakumo com uma pontada de tristeza. Shigen percebeu o olhar de Sakumo e falou sem levantar os olhos. Você trabalhou muito. Vá descansar. Não tão difícil quanto você, Lord Shigen, respondeu Sakumo, balançando a cabeça para afastar o cansaço. Sou um corpo invocado pelo Edo Tensei. Este corpo não sente nada, disse Shigen com naturalidade, seu tom calmo não demonstrando nenhuma emoção. Sem sensações, não há exaustão. Você não precisa se preocupar comigo. Após uma pausa, Shigen acrescentou, quase como um pensamento tardio. Isso não é nenhum segredo no hospital de Konoha. Você ouvirá falar disso em breve se continuar de guarda aqui. A maioria dos funcionários sabe que fui invocado de volta a este mundo por Tobirama usando uma técnica de invocação. Só não espalhe isso para fora do hospital. A expressão de Sakumo mudou ligeiramente. É claro que ele não revelaria informações tão sensíveis. Sakumo já suspeitava há muito tempo que havia algo de incomum no estado de Shigen. Seu comportamento distante, quase sem vida, lembrava o de alguém que já havia falecido. De certa forma, parecia que Shigen era pouco mais que uma ferramenta de cura, desprovida de necessidades ou desejos pessoais. Você nunca se cansa disso? Sakumo não conseguiu conter a pergunta. Não quando você está fazendo o que ama, respondeu Shigen com a voz firme e serena, como se estivesse contemplando as profundezas da alma humana. Se eu não o salvar, suas famílias sofrerão a dor insuportável de perder um ente querido. Essa dor pode silenciar o riso de crianças inocentes, obscurecer os corações de jovens brilhantes e quebrar o espírito até dos mais fortes. Foi para evitar esse sofrimento que escolhi estudar medicina, continuou ele. O mundo precisa de pessoas que possam aliviar o fardo da dor. Foi essa determinação que deu origem à profissão de ninja médico. Ao ouvir as palavras de Shigen, Sakumo ficou tomado de admiração. Ele percebeu que estava na presença de alguém verdadeiramente extraordinário, cuja compaixão e dedicação superavam em muito as suas próprias. Eu me sinto indigno, admitiu Sakumo, baixando a cabeça envergonhado. Não precisa se sentir assim, Shigen o tranquilizou, com um tom suave como uma brisa. Na minha época, quando o chakra surgiu, eu desprezava seu uso na guerra. Temia que isso eventualmente levasse a conflitos intermináveis. A culpa de Sakumo aumentou.
Mas agora continuou Shigen com o olhar suavizado, depois de vagar por esta era durante 10 anos, eu entendi. Enquanto alguns usam o chakra para ganho egoísta, outros treinam para proteger seus amigos, seus camaradas e seus entes queridos. Os olhos de Sakumo brilharam com uma determinação recém-descoberta. A partir daquele momento, Sakumo se aproximou ainda mais de Shigen. O jovem genin passou a assumir com entusiasmo mais turnos de guarda no hospital, sentindo-se cada vez mais atraído pela sabedoria de Shigen. Em algumas ocasiões, Sakumo até mesmo auxiliou em cirurgias. Graças à sua habilidade em Kinjutsu, ele era hábil em fazer incisões precisas para Shigen, permitindo que o mestre médico se concentrasse em procedimentos para salvar vidas. Certo dia, enquanto ajudava em um caso crítico, Sakumo teve que usar chakra de relâmpago para restaurar o coração debilitado de um paciente. Shigen o orientou durante o processo, mostrando-lhe como controlar a eletricidade para a ressuscitação. O chakra do relâmpago pode salvar vidas? Perguntou Sakumo, surpreso. Sim, respondeu Shigen com seriedade. Na verdade, o relâmpago pode fazer muito mais. Combinando o chakra do relâmpago com o chakra da água, você pode criar correntes que estimulam o sistema nervoso de um paciente, potencialmente despertando aqueles que estão em estado vegetativo. Enquanto Sakumo ouvia, percebeu quão extraordinário era aquele conhecimento. Ele havia ganhado não apenas um professor, mas também um profundo senso de propósito. Mas conforme Shigen começou a ensinar Sakumo a fundir as naturezas do chakra, o garoto não conseguia se livrar de uma sensação de inquietação. Espere, combinando o chakra elementar. Isso não é um Kekkei Genkai? De fato foi. Um Kekkei Genkai, uma habilidade rara e hereditária, estava agora ao seu alcance. Capítulo 60. Liberação de relâmpago mais liberação de água. A fusão dessas duas naturezas de chakra criaria uma nova habilidade, liberação de tempestade, um Kekkei Genkai. Dizia-se que tal Kekkei Genkai existia na Terra do Relâmpago, permitindo que técnicas de relâmpago, tipicamente lineares e diretas, se curvassem e se movessem em ângulos inesperados como água corrente. Sakuma Taki era, sem dúvida, um gênio. Contudo, quando jovem, suas reservas de chakra ainda eram limitadas por sua idade e condição física. Ele também preferia praticar Kinjutsu, esgrima, a trabalhar em transformações da natureza do chakra, o que tornava suas tentativas de dominar essa habilidade complexa bastante desajeitadas. Felizmente, Shigen era um excelente professor. Como um ninja que dominava todas as transformações da natureza do chakra e compreendia a essência do próprio chakra, ensinar alguém a controlar e combinar os modos relâmpago e água era uma tarefa fácil para ele. Diferentemente de outros instrutores ninja, Shigen usou um método de transmissão direta de chakra para guiar Sakumo, ajudando-o a se adaptar gradualmente às duas naturezas de chakra. Obviamente, esse método acarretava riscos significativos. Na maioria dos casos, a transmissão descontrolada de chakra poderia causar danos ao corpo humano, mas para Shigen, resolver esses pequenos problemas era mera brincadeira de criança. O progresso de Sakumo no treinamento foi rápido, embora alcançar um verdadeiro Kekkei Genkai fosse muito mais complexo. No entanto, dominar os chakras de relâmpago e água nesse curto período já era uma façanha extraordinária, mesmo que ocasionalmente lhe rendesse olhares de desaprovação de um certo observador baixinho. Não estou feliz, Tsunade bufou, fazendo beicinho enquanto observava Sakumo treinar. Ainda lutando para compreender completamente os fundamentos da liberação de Yang, ela não pôde deixar de resmungar. Por que eu não consigo ser um gênio como o Attack Senpai? As condições para se tornar uma ninja médica são muito mais exigentes, observou Shigen, percebendo a frustração dela. Seu tom tornou-se ligeiramente severo ao acrescentar. Tsunade, como a futura maior ninja médica, seu talento natural já é excepcional. Sério? Hahaha. O mau humor de Tsunade desapareceu instantaneamente, e ela abriu um sorriso radiante, que lembrava seu falecido avô, Hashirama Senju. Sakumo pensava consigo mesmo que Shigen mimava Tsunade demais, tratando-a com favoritismo excessivo enquanto era muito mais rigoroso com os outros. Tarde da noite. Em uma noite particularmente difícil, um grande número de pacientes gravemente feridos foi encaminhado ao hospital. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar os corredores do hospital, Shigen finalmente teve um momento para se sentar em um banco. Ele começou a registrar cuidadosamente os casos do dia em seus pergaminhos médicos, com a expressão calma e concentrada de sempre. Chegaram boas notícias da linha de frente hoje, comentou Sakumo, com um raro lampejo de entusiasmo no rosto. O segundo Hokage liderou nossas forças na derrota do exército da Vila da Areia, forçando-os a assinar um tratado. A maré da guerra parecia estar virando a favor de Konoha. A vitória decisiva de Tobirama sobre a Vila da Areia elevou significativamente o moral do shinobi de Konoha. Seu sucesso rápido e avassalador contra as forças da areia reafirmou a posição de Konoha como a vila ninja mais forte do mundo, mesmo que o primeiro Hokage já tivesse falecido. A vontade do fogo continuava a arder intensamente nos ninjas de Konoha, impulsionando-os a proteger a vila que Hashirama havia construído. Se você ainda não estiver muito cansado. Shigen não parecia compartilhar da empolgação com as notícias da guerra. Olhando para o pergaminho que estava preenchendo e depois para Tsunade, que dormia profundamente ao seu lado no banco, ele instruiu calmamente o garoto de cabelos brancos. Vá buscar alguns pergaminhos em branco no meu escritório. Não acorde Tsunade. Sim, senhor. Sakumo desapareceu num instante, ansioso para ajudar. Ainda assim, a empolgação do menino persistiu enquanto ele saía correndo. Konoha como um todo estava empolvorosa, vibrando com triunfo e confiança. As preocupações do segundo Hokage. Enquanto a aldeia se banhava em otimismo, os pensamentos de Tobirama Senju eram muito mais moderados.
Diferentemente da maioria dos shinobi, que só precisavam seguir ordens e lutar com todas as suas forças, o Hokage tinha que considerar as consequências mais amplas da guerra. Como segundo Hokage, Tobirama carregou o imenso peso de liderar Konoha durante a Primeira Grande Guerra Ninja. Embora sua vitória contra a Vila da Areia tenha aliviado parte desse fardo, foi apenas um alívio temporário. Em sua jornada de retorno das linhas de frente da Vila da Areia, após ter forçado a Vila da Areia a assinar um tratado de paz, Tobirama viajou para as fronteiras do norte do País do Fogo. Ao longo do caminho, ele revisou relatórios de batalha e observou as taxas de recuperação dos shinobi feridos. Quem dera! Tobirama suspirou enquanto folheava um relatório do hospital de Konoha. Ele se maravilhou com a incrível eficácia de Shijin, o médico reencarnado cujos esforços incansáveis salvaram inúmeras vidas. Se ao menos ele tivesse concebido a técnica Edo Tensei durante o período Sengoku para invocar Shijin de volta, talvez as baixas do clã Senju pudessem ter sido drasticamente reduzidas. Shijin era um recurso valiosíssimo. Em seu estado atual como um corpo imortal do Edo Tensei, Shijin poderia trabalhar sem descanso, realizando cirurgias ininterruptas por 24 horas seguidas. Ele poderia concluir uma operação complexa em menos de 30 minutos, salvando um paciente gravemente ferido após o outro. Era um pouco vergonhoso admitir, mas Tobirama não tinha escrúpulos em explorar a situação peculiar de Shijin se isso significasse proteger Konoha. Afinal, salvaguardar o legado de Hashirama era sua prioridade máxima. Shijin é realmente notável, murmurou Tobirama, dando uma olhada em outro relatório. Pensar que ele salvou tantas pessoas, mesmo estando na retaguarda. Dito isso, é provável que Shijin não concordasse em ir para a linha de frente, comentou Hiruzen Sarutobi, ainda jovem e pensativo. Coçando a cabeça, acrescentou, ouvi dizer que ele não ficou muito feliz quando a guerra começou. Ele nunca foi fã de conflitos entre ninjas? Não necessariamente. Danzou Shimura, o rival sempre competitivo de Hiruzen, interveio com uma opinião diferente. Danzou havia se destacado no campo de batalha, frequentemente entrando em conflito com Hiruzen enquanto ambos buscavam provar seu valor. Nesta guerra, Danzou dependeu muito do selo amaldiçoado que Shijin lidera, usando sua habilidade de converter energia natural em chakra para se tornar uma força temível no campo de batalha. Shijin só vê a guerra do hospital de Konoha, argumentou Danzou, em tom severo. Se o levarmos para a linha de frente e mostrarmos a ele a realidade da guerra, as montanhas de cadáveres, o sofrimento que ele poderia aliviar, ele talvez reconsidere sua posição. Ele poderia salvar ainda mais vidas e nos ajudar a alcançar a vitória mais rapidamente. Hiruzen franziu a testa, desconfortável com a sugestão. Embora o raciocínio de Danzou não estivesse totalmente errado, Hiruzen não pôde deixar de sentir que forçar Shijin a assumir tal papel mancharia o respeito e a boa vontade que Konoha havia trabalhado para construir com ele. Shijin despreza a guerra, salientou Hiruzen. Não devemos explorar sua bondade para algo a que ele se opõe fundamentalmente. Devemos-lhe esse respeito. Danzou zombou. Respeito não vencerá esta guerra. Se convencer Shijin a ajudar significa invocar a paz como nosso objetivo, que assim seja. Suas habilidades poderiam salvar centenas de esquadrões da aniquilação. A discussão entre os dois se intensificou até que Tobirama o silenciou com um gesto de mão. Vocês dois, começou Tobirama, com a voz carregada de autoridade. Vejam só isso. Ele entregou-lhes um relatório de batalha que acabará de chegar. A unidade de sensores detectou mais de 4.000 forças inimigas se reunindo perto das fronteiras do norte, disse Tobirama, com um semblante sombrio. Seu rosto escureceu, sua preocupação evidente. As forças de Vagakuri nos superam em número várias vezes? O que? Koharu Tatani, outra integrante da guarda do Hokage, olhava incrédula. Konoha mal conseguirá reunir 1.000 soldados para defender as fronteiras do norte. Enfrentar um exército tão grande era quase impensável. Não é surpreendente, disse Hiruzen com tom sombrio. O país da Terra é vasto, seu terreno naturalmente defensável. Ao contrário de nós, eles não sofreram tanto com guerras passadas. Sua população e seus recursos permitem que eles mantenham exércitos desse tamanho. E eles têm menos preocupações com a proteção de suas fronteiras, continuou Hiruzen. Eles podem dedicar quase todas as suas forças ao esforço de guerra. Podem até mesmo enviar seus usuários de Kekkei Genkai para a linha de frente. A tenda mergulhou num silêncio pesado. Essa não era uma batalha que eles pudessem vencer facilmente. Danzou aproveitou o momento com um tom resoluto. Se quisermos evitar perdas catastróficas, devemos usar o poder de Shijin em todo o seu potencial. Hiruzen, no entanto, ainda hesitava. Precisamos da confiança de Shijin. Se recorrermos à manipulação, podemos perder seu apoio completamente. Devemos abordá-lo com honestidade, apelar para seu desejo de paz. Assim a questão permaneceu sem solução, com Tobirama ponderando silenciosamente os argumentos. Por ora, a ameaça iminente de Vagakuri pairava sobre Konoha, assim como a decisão de como envolver Shijin no esforço de guerra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.